Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma Quinta com Péricles Ramos. Você já sabe, aqui é o seu canal no YouTube para estudar a Bíblia, onde trazemos temas relevantes, pregadores preparados para trazerem mensagens modernas para os nossos dias. E hoje não vai fugir à regra. Hoje nós estamos recebendo aqui o Rafael Krieger. Boa noite, Olá, meu olá. amigo, tudo Boa bem? noite, Félix. Boa noite a todos. Meu amigo, e esse seu sobrenome veio da onde? Me diz aí um pouquinho. O sobrenome, né, é alemão. Meus tataravós, lá em 1850, se não me falha a memória, foram da Alemanha, na Prússia, eles eram da Prússia, foram para o Brasil e de lá de Santa Catarina, a família foi crescendo, o tempo foi passando, bisavós, avós, meus pais, enfim, e aí chegou até mim o Krieger. Ah, tá certo. Agora me diz uma coisa. Seus avós, tataravós, né, fizeram o caminho Alemanha, Brasil. Mas me parece que Isso. você fez um caminho diferente. Qual foi esse seu caminho aí? Me conta. Pois é, eu estou fazendo o inverso, né? Saí do Brasil e agora tô morando na Alemanha. Na Estou Alemanha. em Munique. Ah, que bom. Me diga uma coisa. A tua formação estudantil, qual foi? Eu fiz faculdade de teologia no NASP, fiz a pós-graduação de teologia lá também. Trabalhei um tempo como pastor em Botafogo, pastor auxiliar. Vim para a Alemanha para trabalhar como pastor. Trabalhei numa igreja de língua portuguesa e hispana. Depois assumi uma igreja de língua alemã e hoje eu estou fazendo mestrado em filosofia aqui em Munique. Bem, já que você está na Alemanha, fala um pouquinho como é que é a questão do cristianismo, o adventismo aí na Alemanha. É forte, vibrante, assim como o Brasil? Como é que é? Conta aí. Então, você tem igrejas bem vibrantes, você tem igrejas bem mortas, no sentido de estão quase acabando, né? Tem igrejas onde a maioria esmagadora é de pessoas acima de 80, 90 anos, enfim, sei lá, em 20 anos a igreja vai deixar de existir porque não tem mais gente, né, Não tem renovação. para tocar a igreja, né? Então, a igreja é bem pequena, eu acho que tem 30 mil adventistas na Alemanha. Aqui no estado da Bavária, onde eu tô, tem acho que 4 mil adventistas. Na cidade de Munique são 1.000 adventistas. Mas assim, você fala de igreja adventista, ninguém sabe. Ninguém, é bem diferente do Brasil, que todo mundo sabe assim, não, é o povo que não faz nada no sábado, né? A pessoa tem alguma referência da escola, mas aqui a referência é quase nula, assim, ninguém conhece a igreja adventista aqui, não. Pois é, meu amigo. Então você está fazendo um caminho diferente aqui, né? Saiu do Brasil para a Alemanha. Eu acredito até que já se adaptou à cultura alemã. Estamos aí, né? Não sei se é adaptado 100%, mas estamos vivendo e tudo, tá dando tudo certo, graças a Deus. Você ficou quanto tempo em Botafogo, na igreja de Botafogo? Eu fiquei 1 ano e meio em Botafogo. Cheguei em Certo. 2017, metade de 2018 eu vim para cá, para Munique. Já foi transferido para a Alemanha. Recebeu o chamado para ser missionário em terras Pois alemãs. é campo missionário aqui, né? Aqui o cristianismo ainda tem certa relevância, mas não entre os mais jovens, né? Então, a, a, a igreja evangélica, ele chama aqui igreja evangélica, seria a igreja protestante e a igreja católica ainda tem muita força política também, mas tem perdido membros todos os anos tem diminuído. Então, eles têm, com o passar do tempo, a tendência é que, se não acontecer nada, a igreja cristã aqui vai falir, vai morrer. O secularismo tomou conta, né? É. Mas nós queremos muito ouvi-lo falar, tá certo? Então vamos deixar uma interrogação no ar para a próxima vez que você vir dar continuidade falando sobre esse campo missionário aí. Mas queremos ouvir a sua mensagem dessa noite, tá ok? Ah, antes de passarmos, melhor dizendo, qual a diferença do fuso horário aqui atualmente? Agora são 5 horas para aqui para mais. Então, enquanto o pessoal está aqui assistindo o programa, você está de madrugada dentro, né? Pois é, dormindo. Muito bem. Mas vamos fazer então uma pequena oração para começarmos o estudo desta noite. Pai, nós te agradecemos por todas as tuas bênçãos,
pela oportunidade que Tu nos dá de estudarmos a Tua Palavra. E neste momento suplicamos que Tu possa abençoar o pastor Rafael, dando orientação, inspiração, para que a mensagem dele possa alcançar nossos corações, levando-nos aos pés de Jesus Cristo. Continua conosco, é o que te pedimos em Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pastor, esses momentos agora são todos seus. Maravilha. Então vamos lá. Eu me lembro que quando eu estudava teologia, estava num estágio pastoral e estava participando da escola sabatina de uma igreja. E eu me lembro que o tema que nós estávamos estudando, né, a escola sabatina, para você que não é adventista, é como se fosse uma escola dominical, né, onde nós estudamos um tema durante a semana e durante o nosso encontro nós discutimos aquilo que nós estudamos. E eu me lembro que o tema era sobre salvação, a salvação de pessoas que nunca ouviram falar do Evangelho. E ali, o que foi apresentado é que Deus ele pode salvar a todos, inclusive aqueles que não ouviram falar de Jesus, né? Cada um será julgado de acordo com a luz que teve. E em algum momento da conversa, para dar uma provocada, né, eu perguntei para as pessoas que estavam ali na minha classe, né? Gente, se não é necessário se pessoas que nunca ouviram falar de Jesus ou que nunca foram a uma igreja podem eventualmente ser salvas, né, pela graça de Deus, por que incomodá-las? Por que falar sobre elas da salvação e também do estilo de vida cristão? Porque vamos ser sinceros, né? Ser cristão é muito bom, mas tem alguns desafios. Por exemplo, Jesus fala sobre dar a outra face, sobre orar por aqueles que nós perseguimos, negar a si mesmo. Bem, se é possível que algumas pessoas sejam salvas, de acordo com a pequena luz que tiveram, por que falar sobre isso? Ou por que não só falar da salvação, da graça, e não falar do compromisso? Enfim, né? Foi só... Foram perguntas que eu levantei só para provocar e ver a reação ali das pessoas. E foi interessante que eu fui fazendo as perguntas, né? E alguns deles começaram a mexer a cabeça assim, e daqui a pouco, eu não sei por que falar sobre isso, né? Por que falar, incomodar as pessoas falando de um estilo de vida, falando de um propósito que Deus tem? Para que incomodar? E é óbvio que é complexo se a gente parar para pensar e concluir de que as pessoas não precisam ou que a gente não deva falar de Jesus para elas, porque, obviamente, ser cristão é muito bom. De fato, existem questões que são difíceis por causa do nosso coração, mas tudo aquilo que a gente recebe, a certeza da salvação, conhecer a Jesus, a graça, a transformação que Deus faz na nossa vida, isso é maravilhoso. Mas fica... muitas vezes essa pergunta, essa indagação no nosso coração. Isso é provavelmente mais forte, essa indagação, esse questionamento é provavelmente mais forte para aqueles que, para usar um jargão bem comum dentro das igrejas, né, para aqueles que nasceram na igreja, né, para aqueles que que nasceram em famílias cristãs, que cresceram num ambiente cristão, que nunca experimentaram, né, o mundo, nunca saíram da igreja, nunca tiveram uma experiência lá fora, né, como a gente costuma dizer. E aí você não tem essa experiência e você para pensar, puxa, eu não vou aproveitar nada do mundo, eu não vou aproveitar essas coisas, e vai ter tanta gente por aí aproveitando, né, que vai ser salva. Quem sabe gente que conheceu a mensagem desde pequeno, que nem eu, mas saiu, fez, curtiu, fez tudo que tinha que fazer, e depois, velhinho, volta para os braços de Jesus e é salvo. E aí, para aqueles que, como eu, nasceram e foram criados na igreja, pode rolar, pode ter um pouquinho dessa inveja daqueles que foram e voltaram, né? Eles aproveitaram e voltaram. E quando voltam com aquela paixão, aquela conversão, né, de quem mudou a vida. E o que a gente conhece poxa, eu sempre fui cristão, não tive essa experiência lá fora, não tenho essa experiência talvez tão grande de conversão, porque eu nunca vivi aquilo. Bem,
esse é um pensamento que eu já tive bastante. Eu me lembro na minha fase da adolescência, invejando os outros que viviam, que curtiam e depois voltavam. E o que eu quero falar com vocês hoje é sobre a história de um homem, que, num certo sentido, ele também viveu lá fora, mas no final da sua vida, ele se entrega a Jesus, e no final da sua vida, ele tem uma experiência de conversão. E eu queria analisar a história, a breve história que a gente tem desse homem, lá no livro de Lucas, capítulo 23, verso 39 a 43. Lucas 23, verso 39 a 43. E diz assim: um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sobre igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou Jesus: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Bem, a gente depois vai falar um pouquinho sobre esse verso 43 lá no final, mas, por hora, é interessante a gente analisar algumas questões que a gente pode tirar, que a gente pode aprender da história, da biografia desse ladrão, conhecido como o bom ladrão. A primeira coisa que a gente pode tirar é que ele era provavelmente judeu. Ali o texto não está dizendo ele é judeu, mas há vários indícios, né? Por exemplo, ele foi crucificado, então provavelmente não era romano, um cidadão romano. Ele estava sendo crucificado ali em Jerusalém, né? Provavelmente eles não tiraram alguém do norte da Síria para ser crucificado em Jerusalém, ou seja, alguém que estava ali por perto, né? Que foi pego, preso ali por perto. Mas o que mais dá a entender de que ele era judeu é que, número 1, no verso 40, ele fala sobre o temor a Deus, né? Você, falando para o seu companheiro, né? Você não teme a Deus estando sobre situação semelhante? E é interessante que o seu companheiro, ele começa a falar de Jesus, né? Não és tu o Cristo, o Messias? Então, perceba, temor a Deus é um tema muito presente no Antigo Testamento. O Messias, o seu companheiro, né? O outro ladrão falando também, é um termo, né? O Cristo, o Messias, é um termo muito importante no Antigo Testamento. Então, há aí alguns indícios de que ele era judeu, conhecia, ou estava bem familiarizado com a teologia judaica. E não apenas isso, talvez o aspecto mais forte para dizer que ele era judeu é que, no final das contas, ele não fala assim, né? Você não tem o temor dos deuses. Não, ele não fala deuses no plural, ele não era pagão, ele não era politeísta, ele acreditava num Deus, né? Ele fala do temor de Deus, você não temes a Deus. Então, a primeira informação, e é importante a gente entender isso, é que esse homem, muito provavelmente, ele era judeu. Fala que muito provavelmente, só para não ser dogmático, né? Mas assim, eu diria com toda a certeza do mundo, ele era judeu, mas para não ser tão dogmático assim, para não vai que, né? Vai que, mas provavelmente era um homem judeu. Agora, a segunda informação muito importante que a gente tem sobre ele, que a gente pode tirar ali, né, nesses poucos versos, é que ele conhecia Jesus antes mesmo da crucifixão. Bem, por quê? Dois motivos. O primeiro é que quando ele vai falar com seu colega ali, né, de crime, ele fala: olha, nós estamos aqui cumprindo, recebendo a punição justa dos nossos atos, mas este homem, ele não fez mal algum. Bem, eu não sei contar você, mas eu tenho uma dificuldade tremenda de colocar minha mão no fogo por qualquer pessoa que eu não conheça, né? Então, parece que ele conhece Jesus, parece que ele tem, ao mínimo, informações sobre Jesus para dizer: olha, diferente da gente, esse aí não fez mal algum. Mas não apenas isso.
a gente consegue ver na história de que, além de conhecer Jesus como alguém, uma boa pessoa, alguém que estava sendo condenado de maneira injusta, ele também conhece a doutrina que Jesus pregava. Jesus pregava sobre o reino, sobre o seu reino. É interessante que os discípulos de Jesus, até mesmo depois da crucifixão, depois da ressurreição de Jesus, eles esperavam o reino de Jesus para os seus dias, né? Então, eles queriam saber quem que ia ficar à direita, quem que ia ficar à esquerda. Quando Jesus está subindo aos céus, lá relatado em Atos capítulo 1, eles perguntam, né? E é agora que vai vir o reino, né? É agora. Eles estão nessa expectativa da iminente chegada do reino de Jesus para acabar com os romanos e instaurar um reino judaico para durar para sempre. Mas este homem, esse ladrão, lá na cruz, ele fala sobre o reino de Jesus. Mas ele fala de um reino que viria no futuro. Quando vieres no teu reino. Então, a gente vê alguém que era judeu, que conhecia conceitos bíblicos. O seu colega fala sobre o Messias, ele entende o que está sendo falado, ele fala do temor de Deus, não dos deuses. Ele conhece Jesus como uma boa pessoa, ele não fez mal algum, ele conhece muito bem, profundamente, um aspecto muito importante da teologia de Jesus sobre o reino que viria. E não apenas isso, não apenas conhecimento. Vamos ser sinceros, ele era um homem de fé. Porque, para pensar, ele estava na cruz, olhando para Jesus do seu lado, também na cruz, e ele olha para Jesus e faz planos para o futuro. Quando vieres no teu reino. Calma aí, como assim olhar para Jesus e falar quando vieres no teu reino? Ele está crucificado, ele vai morrer, é óbvio que ele vai morrer. E é interessante que os discípulos abandonaram Jesus, os discípulos estão com medo, os discípulos não sabem o que vai acontecer, mas aquele homem, por algum motivo, ele olha para Jesus ao seu lado e consegue entender aquilo que ninguém mais entendia. E não apenas entender, ele tem fé, porque ele diz, quando vieres no teu reino, por favor, lembra de mim. Ele faz planos para Jesus, com Jesus. Jesus, quando você vier, eu sei que eu estou aqui na cruz, mas lembra de mim. Por isso que, quando eu paro para pensar na história dele, eu falo, eu mencionei, né, alguém talvez que saiu da igreja, né, e voltou no finalzinho com toda a bagagem teológica e depois de uma conversão poderosa, ele volta assim com fé, com aquela fé que ninguém mais podia entender. A gente pode mais ou menos associar essas histórias com a história desse ladrão na cruz. Mas, por mais que eu fale aqui que era um homem com conhecimento teológico, conhecia Jesus, que tinha fé, fato é que ele estava sendo crucificado. E não apenas isso, porque Jesus estava sendo crucificado, e a gente sabe que Jesus estava sendo injustamente crucificado. Mas ele não. Ele fala, ele reconhece, olha, segundo as leis que a gente vive, que a gente tem aqui, amigo, seu companheiro, né? Nós estamos sendo justamente crucificados. E é interessante porque parece difícil a gente aceitar isso quando a gente olha para esse homem e vê, olha, é um homem que conhece, é um homem que tem fé quando ninguém mais tem fé. Não, deve ter alguma explicação, né? Ele talvez tenha sido sendo crucificado injustamente, né? E é até interessante que existem algumas teorias, né? Que surgiram ao decorrer dos séculos, tentando explicar um pouco da história desse homem, né? Tem uma história de que são lendas, né? Uma lenda de que quando José e Maria foram para o Egito, eles foram assaltados por um bando, né? E aí foram roubá-los e fazer algo com eles, né? Quando foram roubar. E aí o filho do líder desse bando de ladrões, ele chega e fala, não façam nada com eles. E olha para Jesus e fala, lembre-se que um dia eu ajudei você. E aí diz a lenda que anos depois, esse era um homem crucificado ao lado de Jesus. Nenhuma base histórica, nenhuma base para provar isso, mas são ideias para tentar dizer que aquele homem era um homem de bom coração, né?
uma outra história, uma outra lenda de que ele era um Robin Hood, né? Roubava dos ricos e dava para os mais pobres, né? Então, ele estava sendo crucificado ali, mas, assim, era um bom homem. Então, a gente tenta, de alguma forma, passar o pano ali para ele, porque é um homem que tem fé, é um homem que vai ser salvo, né? Mas fato é que ele olha para si mesmo e para o seu companheiro e diz: nós estamos sendo justamente crucificados. E mais um detalhe que é importante a gente analisar é que, na verdade, embora eu fale aqui que ele tem conhecimento teológico e é um homem de fé, aquele homem, ele vai para a cruz sem fé, sem esperança e sem nenhum tipo de apego a Jesus. Isso fica claro quando a gente lê os outros evangelhos. Vocês se lembram quantos ladrões foram crucificados ao lado de Jesus? 2. E a gente viu em Lucas esse diálogo entre os 2 ladrões, mas nenhum outro evangelho fala desse diálogo. Os outros evangelhos, eles falam do que os ladrões em geral fizeram e falaram para Jesus. Por exemplo, Mateus capítulo 27, verso 44, diz assim, vamos ler a partir do verso 41. Mateus 27, a partir do verso 41. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam: salvou os outros e assim mesmo. Salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse: sou filho de Deus. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões, no plural, que haviam sido crucificados com ele. Bem, de duas ou de três, uma, né? Ou o texto aqui de Mateus, de Lucas e Marcos, que também segue essa mesma linha, ele está simplesmente fazendo um apanhado geral sem dar detalhes, né? E dá uma generalização e não fala dessa história dos 2 ladrões conversando com Jesus e põe no plural, embora fosse só um que estava caçoando Jesus. Ou há uma contradição aí nas histórias, né? Ou há uma explicação para essa diferença dos relatos. E eu acredito que há uma explicação bem simples para o que aconteceu. Aqueles 2 ladrões, eles chegam para ser crucificados, sabendo que vão morrer sem nenhuma esperança, inclusive aquele que nós chamamos de bom ladrão, ele é crucificado e em algum momento, o Espírito Santo consegue quebrar o seu coração e ele entende que ao seu lado havia o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu gosto muito de uma citação, está no livro O Desejado de Todas as Nações, que apresenta essa perspectiva que eu estou falando aqui para vocês de uma maneira muito linda e poética. E diz assim, eu vou ler um texto comprido, mas vale a pena a gente ouvir, talvez feche seus olhos para você ouvir essa descrição maravilhosa da conversão desse homem. E diz assim: ambos os homens que estavam crucificados com Jesus, a princípio, o injuriaram. E um deles, sobre os ferimentos, tornara-se cada vez mais desesperado e provocante. Assim não foi, porém, com o companheiro. Este não era um criminoso endurecido. Extraviara-se por más companhias, mas era menos culpado que muitos do que se ali achavam ao pé da cruz, injuriando o Salvador. Vira e ouvira Jesus, e ficara convencido por seus ensinos, mas dele fora desviados pelos sacerdotes e príncipes. Procurando abafar a convicção, imergira mais e mais fundo no pecado, até que foi preso, julgado como criminoso e condenado a morrer na cruz.
no tribunal e a caminho para o Calvário, estiveram em companhia de Jesus, ouvira Pilatos declarar: não acho nele crime algum, notara-lhe o porte divino e seu piedoso perdão aos que o atormentavam, na cruz, Deus, muitos grandes doutores religiosos estenderem desdenhosamente a língua e ridicularizarem o Senhor Jesus. Vê o manear, o balançar das cabeças. Ouve a ultrajante linguagem repetida por seu companheiro de culpa: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Houve entre os transeuntes muitos a defenderem Jesus. Ouvindo-os, repetindo-lhe as palavras, narrando-lhe as obras, volve-lhe a convicção de que este é o Cristo. Voltando-se para o seu companheiro de crime, diz: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Os ladrões moribundos não têm mais a temer os homens, mas um deles é assaltado pela convicção de que há um Deus a temer, um futuro a fazê-lo tremer. E agora, todo poluído pelo pecado, como se acha? A história da vida está a findar. Ele reconhece isso dizendo: nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. Não há questão agora, não há dúvidas, nem censuras também. Quando condenado por seu crime, o ladrão ficara possuído de desânimo, desespero, mas pensamentos estranhos, ternos, surgem agora. Evoca tudo quanto ouvira de Jesus, como ele curar os doentes e perdoar os pecados, ouvir as palavras dos que nele criam e o seguiam em pranto, vira e lera o título por sobre a sua cabeça sobre a cabeça do Salvador, ouvira-o repetido pelos que passavam, alguns com lábios tristes e trêmulos, outros com gracejos e zombarias. O Espírito Santo ilumina-lhe a mente, pouco a pouco, se liga à cadeia das provas. Em Jesus ferido, zombado e pendente da cruz, vê o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Que texto, né? Aquele homem, ele ouvira falar de Jesus, mas acabou se desviando. Ele vai para a cruz sem esperança, sem crer, mas vendo Jesus ali nos seus últimos momentos, o coração dele é quebrantado e ele vê aquele homem moribundo como o Cordeiro de Deus que tira do pecado do mundo e olha para ele e diz: lembre-se de mim, por favor, quando entrares no teu reino. Queridos amigos, amigas, esta é uma lindíssima história da graça. Perceba que ali no último verso que nós lemos, o texto de Lucas, Jesus fala, né? Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso, né? Há duas maneiras de você entender esse texto. A maneira de você entender essa que eu falei, né? Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Existe uma outra maneira que é: em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Eu acho que essa segunda maneira é a mais correta. Porque se você mesmo pega para ver, Jesus, quando ressuscita domingo, quando vai conversar com Maria, Maria tenta segurar Jesus, Jesus fala: não me toque, eu ainda não fui a meu pai. Eu acho que seria muito estranho Jesus ir com esse homem para o paraíso na sexta-feira, né, que foi o dia que morreram, na sexta-feira, e não se encontrarem com o pai. Né? Eu acho que seria muito curioso eles estarem no céu, passarem sexta, sábado, e aí Jesus volta domingo e ainda não ter se encontrado com o pai. Enfim, como eu leio esse texto, né? Em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso, eu consigo ver algo ainda mais sublime dessa história de graça. Porque este homem, quando ele fala para Jesus: olha, quando vieres no teu reino, no futuro, lembra-se de mim. E o que Jesus está querendo dizer para ele: não vamos falar do futuro, não. Em verdade te digo hoje, você estará comigo no paraíso. A salvação não é para amanhã. A salvação é para hoje.
É verdade que a gente vai experimentar a salvação em plenitude lá no céu, é futuro, ainda vai chegar, mas a certeza da salvação e a vida de salvação, ela deve começar hoje. Em verdade, te digo hoje, você vai estar comigo no paraíso. Como eu falei, essa é uma linda história da graça. Porém, ela é uma triste história da graça. Ela é linda por tudo isso que eu já apresentei para vocês, uma salvação nos 45, nos 49 do segundo tempo, né? Não tem mais nenhum minuto de acréscimo, ele vai morrer, e Jesus fala, olha, salvação é para agora, vai para você sentir, experimentar ela agora, uma linda história de salvação, mas uma triste história da salvação, porque ela começou muito tarde. Eu não tenho mais nenhum tipo de problema, de inveja, de inveja daqueles que conheceram o evangelho muito tarde, né? Que curtiram a vida doidada e depois voltaram, ou que nasceram na igreja e saíram e curtiram a vida e só no finalzinho voltaram, tiveram tudo que quiseram, não tiveram que se preocupar com a mensagem de Deus de amor sem limite, de perdão, de virar a face, de talvez fazer algumas coisas, não fazer outras coisas, de não se preocupar com a ética cristã. Eu não tenho mais esse tipo de inveja, porque eu entendo que pessoas que recebem a salvação lá no final, graças a Deus que receberam a salvação, mas que pena que só no final, que pena que precisaram, quem sabe, ir até a cruz para encontrar Jesus, não tiveram a oportunidade de andar com Jesus durante todo o tempo da vida deles. Para finalizar, eu me lembro que eu fui num funeral. Eu era estudante de teologia e eu nunca tinha ido no funeral. Não fui no funeral, não tinha ainda, não tinha 2 avós vivos, outros 2 morreram, era bem pequeno, moravam muito longe, passagem de avião naquela época. Hoje para lá, Alta Floresta, norte do Mato Grosso é caro, naquela época ainda mais caro ainda. Acabei não indo para o funeral dos meus avós. Eu nunca tinha ido em funeral nenhum, basicamente. Nunca tinha ido até então. E um professor aposentado tinha falecido. Ele ia ter o velório dele na igreja da faculdade, onde tem a faculdade de teologia lá do NASP. Eu falei, é uma oportunidade de eu vivenciar um funeral, né? Deixa eu ver como é que é. Eu sentei lá no fundo. Um funeral lindíssimo. Uma cerimônia lindíssima, e a mensagem foi conduzida por um professor de teologia que fora colega desse professor, desse pastor. E ele contou uma história que me marcou, e eu quero deixar vocês com essa história. Ele falou, esse professor, ele que estava conduzindo, ele comentou, fez uma comparação da história de 2 funerais. Um era esse que ele estava fazendo, e um outro que ele fizera há não muito tempo, de uma pessoa que viveu longe de Deus por muitos anos e se converteu só no finalzinho da vida. E ele dizia isso, que bom que se converteu. Mas ele comparou esses 2 funerais, essas 2 vidas, como 2 velas. A desse professor, ele entregou a vela para Jesus ainda completa, cheia, com todo o seu tamanho, com toda a sua potência, e aquela vela foi queimando e produzindo luz para Jesus durante toda a sua vida, e queimou até o final. Já aquele outro homem, ele também entregou a sua vela, mas já entregou a sua vela já no finalzinho, quando a vela estava toda arrebentada, com pouca possibilidade de brilhar e pouco tempo para brilhar. Ele dizia, 2 vidas que brilharam para Jesus, mas uma brilhou por muito tempo e fez muito impacto no mundo. E a outra, bem pouco. Eu não te conheço, eu não sei quem você é, e eu não sei se você está no começo da sua vida, no final da sua vida, eu não sei se você já viveu muitos anos com Jesus ou está começando agora. Seja como for, a melhor coisa que você pode fazer hoje é entregar o seu hoje para Jesus.
e entregá-lo todos os dias até o final da sua vida. Se você é jovem, faça isso desde já. Não espere para o futuro. Não espere para estar numa cama de hospital. Pode ser que você chegue numa cama de hospital, se converta e seja salvo pela graça de Deus, mas pode ser que não aconteça. E pior, pode ser que você nunca chegue a viver de fato uma vida com Jesus, que é a melhor coisa que pode acontecer na sua vida. Então, que Deus te abençoe e que você não seja, idealmente você não seja como esse ladrão, que talvez conheça, que tenha tido uma experiência no passado e só se entregue lá no final. Que você se entregue, que você se dê, que você aceite, que você viva a experiência real com Jesus hoje até o final da sua vida. Gostaria de terminar fazendo uma oração com você. Oremos. Bondoso Pai, que a tua graça maravilhosa enche, transborde o nosso coração, a tal ponto que possamos entender e aceitar que a salvação não é algo para o futuro, mas é algo para agora. E nos ajude a experimentar essa salvação com tudo que ela tem. Com essa salvação que toca o nosso coração, que nos transforma, que nos faz pessoas diferentes, que nos dá paz, que nos dá alegria, Pai. A tal ponto que nós queiramos vivenciar e brilhar para que mais e mais pessoas possam te conhecer. Bom, Pai, nos ajude a viver esse caminho tão, tão belo, mas também muitas vezes muito difícil. Nos ajude a nos entregarmos completamente hoje e para todo sempre. É o que nós te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Pastor Rafael, meu amigo, mas muito obrigado por essa mensagem tão maravilhosa, né? Amém. Um prazer, Pérez. Prazer. Foi muito bom tê-lo aqui e já sabemos que você vai voltar outra vez para contar, inclusive, um pouquinho mais do cristianismo aí, na história do cristianismo hoje na Alemanha, trazendo alguns fatos para nós e para trazer outra mensagem poderosa como esta. Beleza, vamos marcar sim. Muito bem. Muito obrigado, pastor, conforme eu já falei. Que Deus continue abençoando o senhor, sua família, seus estudos, essa nova etapa da vida. E a você que ficou conosco até agora, muito obrigado por sua companhia. Não se esqueça de deixar seu comentário, deixar seu like e compartilhar esta mensagem, para que outras pessoas venham a conhecer mais de Jesus, o seu profundo amor para conosco e pela salvação que Ele nos oferece. Uma boa noite a todos e até a próxima quinta-feira em mais uma Quinta com Péricles Ramos. Homens santos inspirados por Deus escreveram a Bíblia para que a palavra chegasse até nós. 1 Pedro 1:21. Assim, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, repreensão, correção e instrução na justiça. 2 Timóteo 3,16. Desta forma, ela se torna como uma lâmpada para nossos pés e uma luz que ilumina nossos caminhos. Salmo 119, 105. E ao longo de toda a Escritura, o personagem principal é Jesus. Ele mesmo afirmou: examinai as Escrituras, pois são elas que testificam de mim. João 5,39. Por isso, pregamos a palavra em todo o tempo. 2 Timóteo 4, verso 2. Mensagens de poder.